Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos de volta aqui na programação da sua TV Mar, canal 525 na NET Claro em Maceió e na região metropolitana, para o mundo inteiro pelo portal gazetaweb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Está chegando o canhão com as notícias do esporte. Alô, Chico Nogueira, o nosso Botafogo, hein? Rapaz, o Botafogo tá devagar demais, viu? Vou dizer um negócio a você. Mudou de técnico e daqui a pouco nós vamos trazer as coisas também do futebol nacional. Até porque ontem o Fluminense cresceu, meu irmão, na casa do Internacional. Venceu já no finalzinho da partida de virada. Foi um resultado heróico do Fluminense, né? Chegando à final da Libertadores da América, frustrando mais de 50, 60 mil torcedores do Internacional ontem. Internacional que chegou a sair na frente, né, nessa contagem. O primeiro jogo 2-2, mas com um gol de Germancano, aquele mesmo, ex-Vasco da Gama. Quando eu falo Vasco, eu aponto aqui, ó. Ex-Vasco da Gama conquistou esse resultado, uma virada histórica, e o Fluminense chegando à final da Libertadores. Daqui a pouco todos os detalhes. Vai esperar agora o vencedor, né, desse confronto, o segundo jogo entre Palmeiras e Boca Juniors. Primeiro jogo 0-0, segunda partida será realizada aqui no Brasil. O Campeonato Alagoano Sub-20 chega em sua reta decisiva, fase semifinal. E ontem o Cruzeiro de Arapiraca empatou com o CRB lá no estádio Coraci da Mata Fonseca. Os gols do jogo você vai poder acompanhar aqui no canal Esportes. Também nós vamos trazer os detalhes desta preparação do CRB em ritmo intenso para tentar a vitória, recuperar aqueles pontos perdidos que o CRB não conseguiu somar na última partida quando enfrentou o Mirassol fora de casa. Daqui a pouco a palavra também do técnico Wagner Mancini do Ceará. O Ceará está vivendo um momento muito turbulento em seus bastidores. Atletas não se entendem, diretor pedindo para sair, e tudo isso o CRB vai enfrentar e pode tirar proveito aqui em Maceió. No CSA, a palavra de ordem é buscar reforços nos bastidores para poder trazer também um departamento de futebol competitivo e pontual, cirúrgico, né? Assertivo nas contratações para 2024. Tudo isso e muito mais, além das notícias do mercado da bola, com o aquecimento no interior do estado das equipes para a disputa do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas, você vai ter a partir de agora em mais um canal Esportes, que está apenas começando. O meu, o seu, o nosso, pela TV Mar, portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e canal da TV Mar no YouTube. O mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana está começando. Um abraço para todo mundo que me acompanha neste exato momento na redação do mais completo portal de notícias de Alagoas, que é o portal Gazeta Web. Daqui a pouco nós vamos dar uma passada também no portal Gazeta Web para acompanhar as últimas notícias do esporte, tá certo? Quero chamar a sua atenção para esse momento decisivo do Campeonato Alagoano Sub-20, Emerson. Quero começar aqui o programa já trazendo esses detalhes, né, os lances da partida de ontem entre Cruzeiro de Arapiraca e CRB. Esse jogo, com transmissão da FAF TV, teve aí um equilíbrio enorme, e o empate deixa em aberto a segunda partida desta semifinal, quando nós vamos conhecer quem será o finalista do Campeonato Alagoano Sub-20. Na outra chave, o CSA vai jogar contra o DZM Passo, da cidade de Passo de Camaragibe, aqui no litoral norte. Daqui a pouco o Arne Oliveira vai falar a respeito desse assunto. Com imagens da FAF TV, nós vamos então mostrar os momentos do jogo de ontem, em Cruzeiro de Arapiraca e CRB. Resultado, ó, tudo igual nessa primeira partida da semifinal. Olha esse golaço do Cruzeiro. Olha que golaço do Cruzeiro. Olha que golaço do Cruzeiro. Que pintura do Cruzeiro de Arapiraca. Hein, Mara Almeida? Que pintura. Gol do Juan. Rapaz, que chapa, hein? Quero ver esse gol de novo, menino. Bota sua mola. Quero ver esse gol. Não antecipe não o programa, meu amigo. Bota o gol de novo. Não antecipe não. Daqui a pouco o Hereda vai falar. Quero ver esse gol do Cruzeiro de Arapiraca de novo. Que pintura o gol do Cruzeiro. Esse é o primeiro gol da partida, o gol do CRB. Eu quero ver o gol do menino Juan.
percebi um brilho maior nesse estúdio agora. Meu Deus do céu, que brilho, né? Olha aí o gol do Cruzeiro. 1-1, deixando em aberto também essa disputa. Vamos saber, né, aqui em Maceió, se CRB ou Cruzeiro, um deles ocupando aí esse posto de ser finalista do Campeonato Alagoano Sub-20, uma competição organizada pela Federação Alagoana de Futebol. Enquanto essa definição não acontece, nós vamos trazer agora imagens e informações do treinamento do CRB. O CRB que treinou ontem no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, intensificando essa preparação para enfrentar o Ceará, o jogo desta sexta-feira. O CRB querendo vitórias aí para poder alimentar essas possibilidades de acesso para a primeira divisão do futebol nacional no próximo ano. E aí imagens desse treinamento do CRB, treino realizado ontem, né, a quarta-feira de preparação no Ninho do Galo. O CRB terá o retorno aí, daqui a pouco o Marcelo Rocha vai trazer detalhes, não é do CRB, mas terá o retorno aí do Edmar, pelo menos ao trabalho com bola. Daniel Paulista ainda não trouxe, né, muita coisa a respeito do que tem pensado para preparar o CRB para esse jogo, mas o certo é que o CRB precisa somar mais 3 pontos com uma vitória nesta partida e depois pensar no duelo com o Ituano também em outros 3 pontos, para voltar a ficar perto daquele bloco ali das primeiras equipes, né, dos primeiros colocados na classificação geral desta Série B do Campeonato Brasileiro. De momento, a situação do CRB é uma situação para meio de tabela, em termos de pontos que a equipe alcançou na competição. Então precisa, claro, de um resultado positivo, não pode ser diferente, enfrentar o Ceará com a ambição de conquistar mais 3 pontos na classificação geral desta segunda divisão, a Série B, né, como é carinhosamente conhecida, a Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, imagens cedidas pela assessoria de imprensa do CRB. O Hereda conversou com a imprensa esta semana, falando sobre a expectativa também de mais 3 pontos que o CRB vai buscar nesse jogo, da continuidade também que tem sido depositada através de uma confiança do técnico Daniel Paulista no futebol dele e do que o CRB conseguiu fazer até aqui na competição. O momento da equipe também é outro ponto debatido nessa entrevista coletiva que você vai poder acompanhar um trecho dela agora aqui no Canal Esportes com o lateral direito Hereda do CRB. Vamos ouvir. Eu acho que é a força do grupo, né? A gente continuar unido, porque para ter uma sequência de vitória não é fácil, né? Tem oscilações, mas acho que se resume muito, como eu falo sempre, a trabalho. Tem que trabalhar, se dedicar todos os dias e jogar cada jogo como se fosse o último, né? Só assim dá pra gente chegar no objetivo. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Hereda, como o grupo reagiu aos resultados da última rodada e a derrota para o Mirassol, com 8 pontos de distância para o G4? O grupo acredita ainda no acesso? E acreditamos sim. Sabemos de todo o cenário, assim, foi um cenário muito ruim, né? A gente perdeu, as outras equipes venceram, mas a gente acredita no acesso e, como eu disse, é um jogo de cada vez, né? Não dá pra gente pensar lá na frente se a gente não pensar no outro primeiro. Hereda, você tem quantas Série B na tua carreira? Eu acho que eu tenho desde 2020, 3. Porque essa é diferente. Para a quarta agora. Para a quarta. Essa é diferente, essa Série B, 10 equipes brigando, porque o pessoal está perguntando e você está dizendo, vamos buscar, tem chance ainda. E qual a tua avaliação, tua leitura dessa competição? Está diferente das anteriores que você já jogou, por exemplo? Muito diferente. Muita equipe brigando, né? A gente olha ali do primeiro ao 10º, são poucas diferenças de pontos. Então, de todas as Série B que eu disputei, essa sem dúvida é uma das mais difíceis. Sobre o fator casa, vocês acreditam que realmente o Rei Pelé virou uma fortaleza de vocês se sentem à vontade para jogar aqui junto do torcedor, realmente virou esse ponto forte do CRB na Série B? Virou de verdade. É nítido a diferença, né? Os resultados. Tem feito muita diferença, a torcida dá muita força pra gente, ajuda muito e um carrinho que você faz e tira a bola, um gol que você faz, é diferente, a atmosfera é outra, com o apoio da torcida. A pergunta do Vitor Hugo, da Rádio 96 FM. Hereda, por que o CRB parece que quer subir jogando em casa e quando atua fora se torna um time tão apático, sem vontade para nada? Como eu falei, a gente... Às vezes falta muita concentração nossa, né? Sabemos que é um jogo difícil e vacilamos nesse aspecto. Mas é ter cabeça boa e trabalhar, né? Porque só a gente pode reverter.
A pergunta do Smart Neto, do portal 7 Segundos. Hereda, o desempenho ruim do início da competição irá custar a briga pelo acesso? O elenco chegou a discutir isso? A gente discutiu que realmente faz diferença, né? Mas não tem nada perdido. A gente tem demonstrado isso nos jogos e faz diferença realmente. Mas a gente está buscando e a gente crê e acredita que a gente pode conseguir sim. Pois é, né? Ele acredita que o CRB pode conseguir. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar do CRB aqui na sequência do programa, né? Trazendo detalhes desta preparação com o Marcelo Rocha. O ambiente no Ceará é um ambiente de superação. Isso é pelo menos o que tem sido procurado, né? Os atletas voltaram a treinar, né? Intensificando também, assim como o CRB, os trabalhos, as atividades, pensando nessa viagem para Maceió. O Ceará, que inclusive tem o aproveitamento, né? O 9º em termos de aproveitamento como visitante na competição, conquistando 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas em 15 jogos disputados. Tanto o Ceará como o CRB, eles vivem um momento de muita oscilação no campeonato. O técnico Wagner Mancini poderá ter como provável escalação nesse jogo o André Luiz, o Arley, Luiz Otávio, Thiago Pagnussati e Michel Macedo, Zé Ricardo, Guilherme Castilho e Jean Carlos, Eric, Janderson e Saulo Mineiro. Esse deve ser o time do Wagner Mancini, né? O nome do jogador aqui, o zagueiro é Thiago Pagnussati, tá certo? É zagueiro da equipe do Ceará. E aí a movimentação, o trabalho com bola na capital cearense, nessa última atividade que foi realizada para o jogo de amanhã contra o CRB aqui em Maceió. Essas imagens cedidas também através da assessoria de comunicação do Ceará, que vive agora um momento muito conturbado em seus bastidores. E esse foi o tema que nós separamos da entrevista coletiva concedida pelo técnico da equipe, o Wagner Mancini, depois do jogo do final de semana, quando o Ceará perdeu em casa para o Atlético Goianiense na última rodada. Wagner Mancini falou assim com os companheiros de comunicação cearense durante essa provocação que foi feita sobre o momento da equipe, que agora é pensar apenas na permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. Me chamou muito a atenção hoje e eu já estou aqui dizendo que eu vou fazer o que tiver que fazer, mas o Ceará vai melhorar. Essa é uma missão que há um mês atrás eu, neste mesmo microfone aqui, falei para vocês que seria difícil, mas que a gente ia lutar e a gente vai seguir lutando porque essa é a nossa vida, né? Mas o que eu vi em campo hoje me deixou muito chateado mesmo. O torcedor, ele tem razão da cobrança que ele está fazendo. É óbvio que ninguém quer violência, eu não estou aqui incitando nada, mas aquilo que o torcedor enxergou do jogo, eu também enxerguei. Uma equipe descaracterizada emocionalmente, uma equipe que não ganha duelos, uma equipe que vai se desorganizando ao longo da partida, e isso acaba tendo uma série de consequências, e a consequência de hoje foi uma derrota que ninguém esperava. Óbvio, a gente queria vencer a partida, queria voltar a ter chance de acreditar no acesso, mas diante de tudo aquilo que foi visto hoje, a gente tem que entender o porquê da temporada, né? Tem muita coisa que precisa ser reajustada e eu estou aqui para isso e vou reajustar, custe o que custar. Agora, faltam 8 jogos, 8 vitórias dariam chance. A gente vai ter que brigar por 8 vitórias, até porque o clube merece isso, a instituição merece isso. Mas é óbvio que ficou bem mais difícil. E aí a gente já tem que começar a pensar assim lá na frente. Tudo aquilo que está sendo feito já tem alguma coisa pensando lá na frente. A gente não pode de maneira alguma chegar e encontrar o Ceará dessa forma e não botar o dedo na ferida. A gente tem que botar o dedo na ferida e a gente está colocando o dedo na ferida diariamente no clube. E é bom que fique isso bem claro aqui. A gente está tomando as decisões que tem que ser tomadas porque ninguém quer ver o Ceará nessa situação. Ninguém gosta de sair de campo vaiado. Pois é, né? E no horário do almoço colocar o dedo na ferida fica complicado aí, viu, Wagner Mancini? Essa pula, tá certo? E como pula? Mas ele quis fazer menção que precisa ser apontados os erros, né? Esses erros que a equipe do Ceará cometeu na temporada. Tem que ir direto ao ponto
em cima desses equívocos cometidos pela gestão. E tem muitos diretores, né, deixando o Ceará, pedindo renúncia, né, anunciando renúncia também de cargo. Ou seja, um Ceará muito bagunçado. E a régua, claro, para tudo isso é o momento vivido pelo Fortaleza, que é o maior rival. Fortaleza aí disputando competições e sendo finalistas de competição aqui no continente, como é o caso da Sul-Americana, quando conquistou aí uma vitória sobre o Corinthians neste meio de semana. E isso acaba aumentando a pressão diante do bom momento vivido pelo rival, estando hoje o Ceará numa Série B do Campeonato Brasileiro e praticamente sem chances de acesso, porque vencer 8 jogos dos 8 que vai disputar não é impossível, porque de fato tudo vai ser jogado ainda, mas isso é quase que impossível de acontecer, né? Nós precisamos deixar clara essa situação. O CRB vive, por exemplo, em pontos, um momento melhor do que a equipe do Ceará. O momento do CRB é um momento melhor em termos de pontos do que a equipe do Ceará, em termos de probabilidade para alcançar esse acesso para a primeira divisão. Tem chance? Olha, já falei sobre isso ontem quando estava aqui com o Henrique Pereira. Acho muito difícil, mas o CRB matematicamente ainda tem possibilidades e isso eu posso passar como garantia para o torcedor. E a matemática é exata. Trabalha com números e os números com seus resultados são exatos. Então não posso eu mudar esse discurso aqui dizendo que é impossível, é uma situação que a matemática prova que ainda é possível. Marcelo Rocha traz mais detalhes do CRB aqui na sequência da programação. Ele que é integrante do Timaço da Gazeta para brilhantar aqui no canal Esportes. Vamos lá. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, você ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB jogou ontem, falando em Arapiraca, jogou ontem, Campeonato Alagoano Sub-20, no Coraci da Mata Fonseca. Primeiro jogo, CRB e Cruzeiro. O segundo jogo acontece no sábado, às 15 horas, na Barra de São Miguel, no Ninho do Galo. É o CRB no Campeonato Alagoano Sub-20. E lembrando que hoje, quinta-feira, é a vez do CRB no Sub-17 pela Copa Alagoas. O Clube de Regatas Brasil no profissional hoje realiza o último trabalho visando o jogo contra o Ceará, jogo que acontece amanhã, 21 horas mais 30 minutos, no estádio Rei Pelé. Para esse jogo, o Guilherme Romão está fora, terceiro cartão amarelo. Por outro lado, já voltando de lesão, já 100% recuperado, o lateral esquerdo Edmar. E quem volta também à área técnica é o Daniel Paulista, que foi expulso, cumpriu a suspensão no jogo contra o Mirassol, volta na área técnica o Daniel Paulista, que inclusive hoje no Ninho do Galo concede entrevista coletiva. E antes do treinamento, hoje na Barra de São Miguel, no Ninho do Galo, será apresentado um novo patrocinador. O trabalho do marketing do CRB hoje na sala de imprensa lá na Barra. São investidores que estão apostando no sucesso do Clube de Regatas Brasil. Tá certo, então. Marcelo Rocha, daqui a pouquinho, trazendo mais informações, claro, pelo Bola Quente no Timaço da Gazeta, né? Aqui no canal Esportes, uma participação diária com as informações quentes do Clube de Regatas Brasil. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer o Arne Oliveira com CSA. Ainda teremos hoje Guilherme Nobre aqui no estúdio para poder também trazer informações do futebol do interior de Alagoas, meu amigo. Lá, o mercado da bola super aberto, muito aquecido, com as equipes do interior do estado anunciando contratações para o Campeonato Alagoano e para a Copa Alagoas em 2024. E também os gols da vitória do Fluminense sobre o Internacional na semifinal da Libertadores da América. É logo depois do intervalo, voltamos já.